começando mais um Café Bom Dia nesta quarta-feira, dia 3 de março. E aqui você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece aqui em Erechim e também na região. Para comentar as notícias comigo, eu tenho aqui do meu lado o jornalista Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. São 8 horas e 37 minutos. A gente começa agora informando vocês sobre as notícias aqui de Erechim e região do Alto Uruguai e também estado. Então, a gente já traz para vocês informações referentes ao coronavírus, né? Transmissão comunitária da variante brasileira do coronavírus é confirmada em Porto Alegre. Bom dia, Leandro. Bom dia, você que acompanha o Café Bom Dia nesta manhã, você que está nos acompanhando aí onde você estiver. Nós vamos continuar falando para você hoje os destaques aí da vacinação. O Rio Grande do Sul deve receber hoje 147 mil doses da vacina, são 8h37. E agora a gente fala de Erechim porque os vereadores aprovaram uma moção por unanimidade para a gente conseguir mais vacinas aqui para a nossa região. A informação aqui que já está no site do Bom Dia diz que a medida é fundamental para a saúde, economia e também para a educação. Foi realizada, então, na última segunda-feira, a terceira sessão ordinária do Poder Legislativo erechinense, que teve em pauta uma importante moção de apoio à vida em que os vereadores se defenderam com maior agilidade a vacinação da população e também a implementação imediata do auxílio emergencial para todas as pessoas que vivem em situação de desemprego e aos beneficiários do Bolsa Família, além de outras medidas referentes à economia e à educação. Durante a sessão, a moção foi subscrita por outros 13 parlamentares e aprovada por unanimidade. Então, aí acompanhamos essa situação, né? O poder aqui legislativo se reunindo para que a gente possa conseguir mais vacinas, para que possa voltar esse auxílio emergencial e também outras medidas que a população, né, está precisando aqui em Erechim e região também. 8h39, Dani. Trazendo informação aqui da coluna Pente Fino, do nosso jornalista Rodrigo Finardi, ele traz com manchete alerta: os óbitos continuarão nas próximas semanas. O número da plataforma regional de monitoramento, feita pela MAU, demonstra a letalidade de Covid-19. Em 30 dias, de dia 1º/2 a 1º/3, a região de 34 municípios, registrou 39 óbitos. A análise dos dados, de acordo com o Jackson Arpini, o membro do Comitê Regional de Combate à Pandemia, ele nos traz que, nessa análise, podemos pressupor, em função da alta taxa de ocupação dos leitos de UTI, que, tristemente, os óbitos continuarão nas próximas semanas, analisa o técnico. A gente traz essa informação que está na página 2 do jornal dessa quarta-feira, para você que quiser mais informações referentes a esses dados, né, sobre o coronavírus, sobre os mortos, sobre os leitos aqui da nossa cidade de Erechim. Muito bem, destaque no site do Jornal Bom Dia nessa manhã, o destaque ainda é no limite, né, os números dos pacientes aqui do Covid-19 nas UTIs aqui de Erechim. Esse é um dos destaques que está na edição online dessa manhã, vai sendo atualizada com as últimas informações, mas chama a atenção aí no Bom Dia desde ontem, nas redes sociais também, a entrevista dada por uma enfermeira que está trabalhando na linha de frente do Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim ao repórter Igor Miller, do Jornal Bom Dia, aqui da TV Bom Dia, e ela fala exatamente sobre a situação no Hospital Santa Terezinha, que é o hospital público de maior de referência, a maior unidade Covid aqui da região norte do estado, da região do Alto Uruguai, né? Então, que está aí há 2 semanas já operando com 100% da capacidade de leitos que era programado, né? Então, essa entrevista dela aí, você acompanha lá no Facebook do Jornal Bom Dia, e ela fala principalmente aquela questão, né? Que é muito triste para os profissionais que precisam ver as pessoas às vezes chegarem, elas conversam, apesar de estarem afetadas pela doença, precisam ser entubadas e depois acabam morrendo aí devido à gravidade da doença que vai aumentando, né? Vale a pena você conferir essa notícia lá nas redes sociais do Bom Dia. 8h41. E agora, continuando falando aqui de vacinação, Leandro e Dani, o governador se reuniu ontem por meio de videoconferência para tratar a respeito da possibilidade de antecipar a vacinação para os professores da rede estadual.
A categoria já pertence ao grupo prioritário para a imunização, mas ainda está aguardando uma previsão de quando o governo federal estará disponibilizando essas doses para vacinação. O governador Eduardo Leite assinou um ofício que será enviado ao ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, para oficializar esse pleito. O texto argumenta que a postergação do retorno presencial das aulas representa o aumento do abandono e da evasão escolar, o crescimento do índice de distorção idade série e perdas pedagógicas, entre outras consequências. Tem também aqui uma informação bem importante que ele diz o seguinte: se o cronograma apresentado pelo Ministério da Saúde for cumprido, a previsão é de que os professores comecem a ser vacinados a partir de maio. O governador explicou que, sem uma concordância por parte do governo federal, o Rio Grande do Sul não pode decidir sozinho priorizar os professores em detrimento de outros profissionais ou pessoas do grupo prioritário. A ordem de vacinação dos grupos prioritários obedece aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, ainda está em andamento, a gente segue acompanhando, porque a gente comentava também, né, Dani e Leandro, que os professores também todos são essenciais, claro, mas neste momento os professores também são essenciais para receber essa dose, né, de vacinação, e aguardamos para ver o que vai acontecer, se o governo federal vai liberar mais vacinas aqui, para que a gente consiga também incluir os professores para serem vacinados, né, Dani? Exatamente, né, Thay? É uma coisa que todo mundo vem falando bastante sobre isso, né? Tanto os profissionais da educação quanto também os pais, né? Falando sobre essa questão que envolve também as crianças, né? Onde eles vão deixar as crianças, se eles têm que trabalhar, se deixar com o avô é um perigo ainda maior, porque também pode se transmitir o contato, né? O contágio. E onde ficam as crianças, né? Então, eu fiz, no começo acho que da pandemia, a gente tinha um mapa que era como se faz um teste em relação à questão de, conforme a tua idade, qual seria teu lugar na lista para vacinação. Naquela época, ainda tinha 120 milhões de pessoas na minha frente para me vacinar. E os profissionais da educação ainda, eles também estavam na mesma faixa. Então, ia ter muita gente na frente antes deles começarem a se vacinar. Que bom que agora a gente tem, então, um avanço maior do próprio governo do Estado, né, em relação a isso, porque tanto profissionais da educação da rede pública quanto privada são os que têm contato direto com crianças, com escolas, com ônibus, às vezes, transportes, para ir até as localidades que têm as escolas, né? Então, é importante. É um serviço essencial, de alguma forma, né? É verdade. Tem uma reportagem hoje, no Jornal Bom Dia de hoje, reportagem da Ragnar Azar, que fala, né? Escolas fechadas, onde deixar as crianças para poder trabalhar. Reportagem mostrando aí a situação dos pais e também o que eles têm recorrido aí para deixar os filhos, né, nessa situação que é complicada e que prova que nós precisamos, o governo precisa, o quanto antes, liberar mais vacinas, né? E se não consegue comprar direto do Ministério da Saúde, precisa autorizar as vacinas que já estão sendo utilizadas em outros lugares do mundo, como a vacina da Pfizer, parar com essa briga deles, entre eles, a Sputnik V, fabricada pela União Química aqui no Brasil, e também a vacina da Johnson & Johnson, que é uma vacina de dose única, a única vacina até agora que não precisa de 2 doses. Ou seja, a pessoa já vai tomar e já vai estar imunizada. Isso vai acelerar muito mais o processo, né? Porque ainda falta muito. O Rio Grande do Sul recebe hoje, nessa quarta-feira, 174,8 mil doses da vacina contra o coronavírus do Instituto Butantan. Com isso, o estado já vai chegar a quase 1 milhão de doses, mas ainda faltam 10 milhões de gaúchos para receber a primeira dose, né? E se tu multiplicar por 2 ainda, praticamente falta muita gente ainda a ser vacinada, né? Já que são 2 doses. É preciso que o governo federal também autorize aí que os estados possam comprar outras vacinas. Mas, gente, agora eu quero falar o seguinte, uma outra matéria que está repercutindo aqui da nossa região do Alto Uruguai, já a gente volta a falar da vacinação, porque o pessoal está comentando e está participando com a gente, mas olha, eu vou falar o seguinte, olha, um padre foi preso após roubar mercado e farmácia em Passo Fundo.
Dá para acreditar nisso? Olha, segundo informações da Brigada Militar, ele exercia a função sacerdotal na cidade de Itapejara, aqui pertinho de Erechim. Olha, um padre foi preso no fim da tarde dessa terça-feira lá em Passo Fundo. Ele é acusado de cometer pelo menos 3 roubos na cidade. Segundo informações da Brigada Militar, ele exercia a função sacerdotal em Itapejara. A prisão foi efetuada pela Brigada Militar, ocorreu depois da sala de operações, tomou conhecimento de 3 roubos em estabelecimentos comerciais, 2 mercados e uma farmácia, cometidos por um indivíduo trajando uma camiseta azul e um boné vermelho e que conduzia um automóvel modelo Hyundai iX35 de propriedade da paróquia. Após incessantes buscas, foi visualizado o veículo na rua 10 de abril sendo monitorado e o homem abordado na rua Independência. Ele foi identificado. Durante as buscas, o pessoal foi localizado em sua cintura um simulacro, uma pistola falsa aí, e também uma mochila contendo o boné vermelho utilizado dos roubos e R$ 655 em moedas variadas, além de produtos alimentícios e de higiene subtraídos dos locais assaltados. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao padre, ele foi conduzido à delegacia de polícia para ser tomadas as providências cabíveis, né? Olha, tá difícil, hein? Se o padre tá assaltando... Mas olha, esse não é um padre não, viu? Apesar de ele exercer a função sacerdotal, é um vagabundo mesmo aí, hein? Assaltante, vê se pode isso. Não falta mais nada, né? Não, eu ia exatamente dizer, não está faltando mais nada para acontecer aí nesse 2021. A gente espera que as coisas estão começando a avançar, mas tá cada vez mais para baixo as coisas acontecendo nesse Brasilzão. É verdade. A Maria Adelaide Ferres, bom dia, uma ótima quarta-feira. A Sônia Zibete, bom dia. E a Ivone Fátima Cujava, bom dia, ótima quarta. A Sônia Zibelli está falando, ó, a volta às aulas, sem vacinar os professores, pais que trabalham nas escolas, é realmente um risco, como mostra o que aconteceu com as escolas que retornaram em alguns estados. O governo está demorando muito para conseguir essas vacinas. A opinião do nosso leitor está participando com a gente do programa. Você segue participando, deixando a sua mensagem e a sua opinião. 8h48, Thay. E a gente segue falando de vacina, né, Leandro, como tu comentava antes. E a gente tem uma notícia aqui da Agência Brasil que os governadores eles estão se reunindo para conseguir agilizar, conseguir liberar a produção da Sputnik V aqui no país. Representantes de 18 estados e do Distrito Federal visitaram nesta terça-feira, dia 2, as instalações da farmacêutica União Química no Distrito Federal. A empresa é responsável pela produção do ingrediente farmacêutico ativo da vacina russa Sputnik V aqui no Brasil. A produção desse ingrediente ocorre para fins de teste e a fabricação em escala comercial ainda depende da aprovação do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Os governadores desses estados querem a liberação célere da vacina para que o início da produção em larga escala ocorra o quanto antes. Os técnicos do Ministério da Saúde que acompanharam a visita afirmaram que estão com o contrato da Sputnik V em mãos. Se autorizado, 10 milhões de doses prometidas para março chegarão prontas da Rússia para atender ao Programa Nacional de Imunização. Então, vamos ver se realmente isso é aprovado, se isso vem para cá, né, Leandro e Dani? Vamos aguardar. Vamos torcer que essa vacina seja aprovada, mais uma delas. Dani, o que você tem agora para gente? Falando um pouco sobre política também, nesse sentido da vacinação, né? O Bolsonaro ontem, ele vetou estados e municípios a imunizar a população em caso de omissão do Ministério da Saúde. A compra de vacinas foi assunto que dominou o Congresso na terça-feira, ontem, dia 2. 2 textos que regulamentam o tema foram aprovados e seguem para a sanção presidencial. Já uma medida provisória recebeu vetos do presidente Jair Bolsonaro. Um dos vetos foi do artigo que obrigava a Anvisa a aprovar em até 5 dias o uso emergencial de vacina que tivesse aval de pelo menos uma das 9 autoridades sanitárias estrangeiras, reconhecida pelo governo federal. Bolsonaro atendeu ao apelo do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, que tinha dito que o trecho feria a autonomia da agência e colocava em risco a segurança sanitária da população. Ao justificar o veto, Bolsonaro disse que o texto contrariava o interesse público de forma a dispensar a prévia análise técnica por parte da Anvisa.
acerca da segurança, qualidade e eficácia em todos os casos, e que o prazo de 5 dias inviabilizaria a operação das medidas. O Bolsonaro ele também vetou o ponto que permitiu aos governadores estaduais e municípios a adoção de medidas necessárias para a imunização da população em caso de omissão do Ministério da Saúde. Esse assunto, Ou seja, né? impediu que os governadores comprassem a vacina. Uma decisão Exatamente. do Supremo Tribunal Federal que tinha autorizado isso, agora os governadores não podem mais comprar vacina. Mas daí eu me pergunto, gente, a gente vai esperar o quê? As vacinas começarem a subir o preço para que não se consiga mais comprar? Já é uma coisa que, digamos assim, se o município de Erechim quiser comprar vacina hoje, ele não consegue. Não consegue. Ele não consegue negociar com o laboratório. O laboratório prioriza o governo federal e está priorizando o governo estadual, entendeu? Para entregar as vacinas. Nem a rede privada não está recebendo vacina. Então, é o seguinte, vai esperar o quê? Esperar as vacinas explodirem no mercado? Uma vacina que hoje custa R$200 a dose, passar para R$1.000 a dose? Né? Então a gente vê aí essa situação que é lamentável o presidente que fazer essa queda de braço com os governadores, e a questão que é o seguinte, mas não passou pela Anvisa, mas aí a gente tem órgãos em outros países como a FDI, que é a Anvisa americana, que é um órgão que a Anvisa foi criada nos moldes dessa instituição, e ela segue o padrão dessa instituição, que já aprovou mais de 10 vacinas, né? E não foi aprovado, e ainda não foi aprovado aqui no Brasil essas vacinas. Então, se já está sendo usado em outros lugares do mundo, se foi aprovado por essas instituições internacionais, não tem por que não ser usado. A gente precisa vacinar a população. Ou seja, quantas pessoas vão ter que seguir morrendo? E o pior de tudo ainda, Leandro, né, o pessoal que está nos assistindo, é que a gente já tem uma demora para receber essas vacinas, né? Agora a gente não consegue, por governo municipal e estadual, comprar elas, precisa da autorização do governo, então o governo que vai fazer esse repasse. Então, cada vez mais a gente vai atrasando esse período que a gente já podia estar vacinando a longo prazo, né, o pessoal. Então, mais uma vez a gente vê esse impasse entre o governo federal em relação à vacinação aqui da população brasileira, né, que é um lamentável a gente ver o cenário que se aproxima, né? Verdade, muito preocupante. Olha, vamos falar uma informação de segurança pública. Olha, ontem, dia 2 de março, por volta das 8h30 da noite, os bombeiros voluntários de São Valentim atenderam um chamado de incêndio a uma residência no interior do município de Erval Grande. A equipe que atendeu a ocorrência, ao chegar no local, já estava aí, encontrou a residência toda destruída pelas chamas, onde foi feito o rescaldo e o trabalho necessário para o sinistro. No local, não havia ninguém, aí havia uma pessoa que acabou saindo, né, e não ficou ferido, mas o trabalho aí aconteceu durante algumas horas e contou também com o apoio da Prefeitura de Erval Grande, ou seja, uma residência foi destruída na noite de ontem por um incêndio lá em Erval. Tayane, 8h53. E agora a gente fala sobre o pagamento do IPVA, né? Mudando um pouquinho de assunto, os proprietários de veículos ainda têm descontos no pagamento antecipado do IPVA 2021 em março. Quem quitar o tributo até o dia 31 pode garantir descontos de até um pouco mais de 20%. Isso porque neste mês ainda há redução de 1% sobre o valor total pela antecipação, além das vantagens do bom motorista, 15% para 3 anos sem infrações de trânsito. E também bom cidadão, 5% para 150 ou mais notas fiscais com CPF. Quem optou pelo parcelamento do IPVA em 3 vezes e realizou o pagamento das primeiras 2 parcelas no mês de janeiro e fevereiro, também deve fazer o pagamento da terceira e última cota até o dia 31 de março. Isso vai garantir um desconto de 1% na terceira parcela pela antecipação do pagamento. O tributo pode ser quitado em qualquer agência, pontos de atendimento ou via home banking, internet dos bancos Banrisul, Bradesco, Sicredi e também Santander. É possível também fazer o pagamento nas agências lotéricas da Caixa e também no Banco do Brasil somente para clientes. Fica aí a informação, então, para quem precisa pagar, né, ainda tem um pouquinho de desconto, ainda quem precisa deixar, então, essa situação em dia. É verdade, importante, né? Quem não pagar pode ter o carro guinchado aí, né, Tayane? Então tem que ficar ligado. Lembrando que nesse ano até as pessoas vão poder pagar na Blitz, né? Então vai ficar um pouco melhor. Olha, eu quero falar o seguinte, ontem o nosso colega, o Alan Dias, comentou nas redes sociais que uma matéria da Gaúcha ZH que publicou que o Hospital Moinhos de Vento acabou alugando um container para poder abrigar os mortos da Covid-19, né? Para tu ver a situação que nós chegamos.
Ele destaca que nos comentários dessa notícia, alguém escreveu que ela seria desnecessária. E daí a gente vê o seguinte, né? O negacionismo que nós estamos vivendo. E as pessoas preferem se negar a ver a doença, se negar a ver a gravidade da doença até que ela não atinja a gente, e escreve coisas como essa aqui que o Alan Dias, né? Ele fala assim, é exatamente assim que parte dos brasileiros lida com essa pandemia, principalmente se os fatos vão contra suas crenças. É tipo, eu não quero saber, então não existe e assim não precisa alterar a minha forma automática de pensar. É a fala do Alan Dias aí sobre esse caso e realmente é isso que está acontecendo. E eu sempre pergunto aqui, quantas pessoas vão ter que morrer para que as pessoas entendam que isso não é uma brincadeira, que essa doença não é brincadeira, gente, não é brincadeira, né? É uma doença gravíssima. E tá aí, ó, a capa do jornal Bom Dia de hoje, a gente vai botar na sua tela já para você ver, aqui, deixa eu atualizar aqui, ó, vou botar na sua tela para você ver, ó, fora de controle. Esse é o destaque da capa do Jornal Bom Dia. E essa é uma capa que a gente pensaria no ano passado na Itália, né, Dani? Na Exatamente. Itália, no Amazonas, em São Paulo. Mas não, é uma imagem do Hospital Santa Terezinha, da UTI do Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim. Olha, a transmissão da Covid-19 avança na região. E hospitais Santa Terezinha e de Caridade registram aí pela primeira vez 75 pacientes internados com a doença. 25 deles estão em leitos da UTI. O que é muito grave, gravíssimo. E a situação é o seguinte, ontem o governo do estado já tinha suspendido todos os outros atendimentos. Então não adianta, as pessoas precisam de hospital para outras doenças, elas não vão conseguir atendimento. Não tem atendimento. O atendimento é 100% para os casos de Covid, o que é muito grave. Né? Não, e Leandro, a gente olhava isso ano passado, né? Nessa mesma época a gente via as coisas se aproximando. E até a gente comentava entre nós assim, não, mas a gente está bem longe das coisas. Aqui não vai chegar, ou não vai ser nesse mesmo patamar que está acontecendo em outros estados. Só que chegou, a gente está perdendo pessoas conhecidas, pessoas próximas a gente. Só quem viu as coisas acontecerem tem noção do quão essa doença ela está acabando com o psicológico das pessoas ao redor, com as pessoas de alguma forma que estão morrendo também. É uma doença terrível. Então, todo cuidado na realidade que a gente tem ainda assim é pouco em relação ao que está acontecendo. Pode ser poucas pessoas internadas nas UTIs. Pode parecer ser pouca, mas são 70 e poucas pessoas com mais famílias, com mais conhecidos, com mais amigos, e como foi a capa do nosso jornal de ontem, né? As pessoas entram na UTI, são internadas, mas não estão mais saindo de lá. Estão saindo dentro de caixões. Então, é preocupante, a gente traz o alerta e como a gente sempre reforça, a gente fala muito da Covid, a gente fala muito sobre isso aqui no café, na programação da TV e do jornal, mas é porque cada vez mais a gente quer alertar vocês que estão nos assistindo que não existe um meio da gente sair disso. A negação é um dos piores impactos que a gente pode estar fazendo agora. Né? Falar ou achar que isso não está acontecendo é uma ilusão. Não, está acontecendo, está nos nossos olhos, está nos nossos familiares. Então, né? Que não chegue na sua família para você entender, né, Tayane, que essa doença é grave, né? A gente tem que entender isso aí, que isso não pode deixar chegar na gente, né? É verdade, é uma situação bem complicada, mas ao mesmo tempo é bem difícil, né? Porque o vírus tu pega pelo ar, tu pega pelos olhos também, tu pode pegar. Então, assim, o nosso único meio de combate no momento é o que a gente já sabe, né? Que é o uso da máscara, higienizar bem as mãos, manter o distanciamento, não se aglomerar. Então, assim, é uma situação bem complicada realmente, não só aqui para Erechim, mas também na região, mas também no Brasil, mas também no mundo. E quando que a gente iria imaginar que algo que aconteceu, que começou lá na China, na Itália, estaria aqui em Erechim, estaria aqui na região, né? Então, assim, não tem mais o que a gente dizer, na verdade, eu não tenho palavras para dizer. Só que as pessoas se protejam, né? Exatamente, porque é algo que todos já sabemos, né? É verdade. Então, eu acho que falta a prática, na verdade, né? Saber a gente já sabe, só falta realmente a prática aí para que realmente isso possa ser evitado. Né? 9 horas da manhã, vamos falar do tempo rapidinho aqui. Olha, nessa quarta-feira o sol vai ser alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. As mínimas devem ser entre 17 e 28 graus. Há uma previsão de 12 milímetros de chuva para a região do Alto Uruguai. Também, na quinta-feira, amanhã, o dia deve permanecer da mesma forma, com temperaturas entre 16 e 28 graus e 9 milímetros. A chuva deve voltar com força à região na próxima sexta-feira, dia 5 de março, com tempo nublado e com chuvas ao longo do dia.
42 milímetros são esperados para a sexta-feira, dando início ao fim de semana aqui na região do Alto Uruguai. E o Café Bom Dia de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua audiência e lembro que você pode rever o nosso programa no site www.tvbomdia.com, nas nossas plataformas e redes sociais e principalmente no YouTube, em formato de podcast, daqui a pouquinho, a partir das 9h30 da manhã. Uma ótima quarta-feira para você, tudo de bom. Ótima quarta, Dani. Ótima quarta, Leandro, Thay, para você que está nos assistindo. Amanhã a gente espera vocês a partir das 8h30 da manhã. Às 10h30 da manhã tem Natan Bretenbach no Minuto Bom Dia. Ao meio-dia eu te espero no Bom Dia Notícias. Uma ótima manhã, boa manhã para você. Bom dia, Tayane. Bom dia, Leandro, Dani, a você de casa também. Obrigada pela sua companhia. Amanhã estamos de volta com Café Bom Dia, trazendo muita informação para você. Até amanhã.